Olá. Uma mudança no comportamento sexual dos brasileiros pode explicar o avanço da sífilis no país. No ano passado, uma pesquisa mostrava que 45% da população sexualmente ativa não tinha usado preservativo nas relações nos últimos 12 meses. Em 2004, esse índice era de 52%. O programa Em Discussão Especial de hoje conversa com especialistas sobre as formas de transmissão, os sintomas, o tratamento da sífilis e as políticas públicas voltadas para conter o avanço da doença. Nossos convidados são o Dr. Juvencio José Duailib Furtado, ele é coordenador científico da Sociedade Paulista de Infectologia, e a pediatra doutora Carmen Silvia Bruniera Domingues, do Programa Estadual DST-AIDS. Obrigado pela presença de vocês aqui nesse programa Em Discussão Especial. A sífilis ficou conhecida na Europa no final do século XV e se espalhou pelo mundo. O tempo passou e várias doenças que eram consideradas erradicadas ou controladas voltaram a se manifestar. É o caso da sífilis. Eu quero que meu filho descubra o mundo, mas com saúde. A transmissão da sífilis ocorre por relação sexual desprotegida ou quando a bactéria passa da mãe infectada para o bebê na gestação ou no parto. Os números da doença no Brasil vinham em patamar estável, mas de 5 anos para cá houve aumento de registros de casos em todas as formas de transmissão. As autoridades estão preocupadas não só com a elevação do contágio da sífilis, mas também com o desabastecimento ocorrido na penicilina, principal antibiótico usado no tratamento da doença. Para fazer o exame que detecta a sífilis, não é preciso ir ao laboratório e o teste rápido está disponível no Sistema Único de Saúde. Agora é só acompanhar ele crescendo a cada dia. Sífilis tem cura. O tratamento é garantido pelo SUS. Procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal. Doutor Juvencio, vamos lá. Por que doenças que a gente acha que não existem mais, que a gente acha que já estão erradicadas ou controladas, de repente voltam a se manifestar, que é o caso da sífilis, o nosso tema aqui hoje? Bom, a sífilis é uma doença milenar, né, Mauro? E ao longo do tempo, e principalmente depois do surgimento da penicilina, se imaginou que ela pudesse ser controlada. E assim foi durante muito tempo, né? As formas de transmissão são todas de transmissão basicamente sexual, excetuando a transmissão materno-infantil, e as práticas sexuais que se modificam ao longo do tempo favorecem com que a doença se dissemine. Então, de alguma forma, alguns fatores, principalmente comportamentais, fizeram com que a doença se manifestasse de uma maneira mais evidente. E, principalmente, prática de sexo oral. É uma que as pessoas acham que não transmite sífilis e pode, muitas vezes, transmitir a sífilis. Então, às vezes, a pseudo-segurança do preservativo, embora os jovens tenham usado menos, pode fazer com que a sífilis o sexo oral faça a transmissão da sífilis, tenha como fator a transmissão da sífilis. Doutora Carmen, eu chamei aqui a atenção na nossa abertura do programa que uma mudança no comportamento sexual dos brasileiros pode explicar o avanço da sífilis no país. E essa mudança é justamente o descuido em relação ao preservativo, é o sexo desprotegido que anda acontecendo. É isso mesmo? Esse é o principal motivo do avanço da doença? Como o doutor Juvencio falou, não usar o preservativo, você realmente relaxar com relação a isso, porque o preservativo é a única barreira que a gente tem para evitar uma infecção sexualmente transmissível, que a gente está usando muito agora o termo de IST, né? Então, o preservativo é a única barreira que nós temos. Mas uma coisa importante é que o governo brasileiro, em 2010, a sífilis adquirida passou a ser um agravo de notificação compulsória. Então, o que significa isso? Que quando o médico identificar um paciente com sífilis, ele tem que fazer uma notificação para as autoridades. Então, com isso, você consegue
na verdade, saber estimar o número de casos, porque até então, antes de 2010, não se tinha, você sabia que podia ter sífilis, que estava aumentando, mas você não tinha uma dimensão, não conseguia dimensionar a sífilis, né? Aí, a partir de 2010, ela tornando-se uma grave notificação compulsória, a gente consegue saber, por isso você começa a observar, ano a ano, o aumento do número de casos, quer dizer, você está melhorando o diagnóstico, você está melhorando a notificação, a captação dos casos e, em paralelo, crescendo o número de casos pelo descuido de não se usar o preservativo, principalmente populações jovens, né, Juvencio? É verdade. E essa questão, ela surpreende o fato de haver um descuido em relação ao uso do preservativo, porque não é só a questão da sífilis, existem as outras doenças sexualmente transmissíveis e também a gravidez indesejada. Também, né? Também você tem essa questão da gravidez indesejada. Mas, assim, para nós, o grande, na nossa área, na minha área, principalmente, que é na área da transmissão vertical do HIV, quer dizer, quanto mais você aumentar a sífilis adquirida, você vai aumentar a possibilidade de gestantes com sífilis. E aumentando gestantes com sífilis, você pode aumentar o número de casos de sífilis congênita, né? Apesar de que você, no pré-natal, você tem toda uma recomendação e os protocolos que se tem que testar a grávida quando ela entra no pré-natal, idealmente na primeira consulta do pré-natal, no primeiro trimestre, e testar novamente no terceiro trimestre de gestação e testar também no momento do parto. Você tem 3 momentos para testar, né? E aí, a partir do momento que você faz o diagnóstico da gestante com sífilis, você já imediatamente inicia o tratamento. Mas você tem um complicômetro, você tem uma complicação aí quando você tem que tratar o parceiro. Porque você tem que, além de tratar a gestante, você tem que tratar o parceiro sexual dela. Que muitas vezes você tem mais dificuldade de trazer esse parceiro para tratamento. Então, isto é uma complicação, principalmente da sífilis, né? Porque ela transmite para o bebê a doença se ela não for tratada. Doutor Juvencio, vamos falar aqui um pouquinho do conceito. Vocês citaram IST. A gente está acostumado com a sigla DST, doença sexualmente transmissível. Está havendo uma mudança nisso? Porque doença, a gente pensa num agravo à saúde muito mais importante. Agora, quando você fala infecção, existem doenças infecciosas que você transmite, mas você não tem a doença. Você transmite o agente infeccioso, mas você não tem a doença, a manifestação da doença provocada pela bactéria, pelo vírus, pelo fungo. Então, o termo infecção sexualmente transmissível fica mais adequado, embora, classicamente, as DSTs sejam mais populares do ponto de vista prático. Então, eu falar de DST significa toda a população entende. Se eu falar de infecção sexualmente transmissível ou IST, talvez isso crie algum embaraço para se saber o que é isso. Mas infecção, eu posso ter uma infecção sem manifestação clínica. E, de uma certa forma, a sífilis também pode ser uma infecção sem manifestação clínica, que é a sífilis latente, né? Onde você não tem nada, né? Apenas o exame positivo. A gente poderia diferenciar, por exemplo, com a AIDS, que é um vírus, o vírus HIV, e no caso, o nosso tema aqui, a sífilis é uma bactéria, então uma é uma doença e a outra é uma infecção? Não, poderia definir dessa maneira? Os dois podem causar doenças, mas a doença é aquilo que se manifesta. Por exemplo, eu vou dizer a você que eu posso me infectar pelo vírus do sarampo e nunca ter sarampo. Então, eu tive uma infecção causada pelo vírus do sarampo. Eu posso, usando um termo mais atual, eu posso me infectar pelo vírus da dengue e nunca ter manifestação da dengue. Então, a infecção não obrigatoriamente significa uma doença, né? Eu posso me infectar sem estar doente. Então, o termo ficou, eu diria, mais adequado, mas, ao mesmo tempo, cria algum embaraço para as pessoas entenderem o significado real. Então, usar DST é um termo extremamente popular e deve ser empregado, né? Ou IST, se quiser ser mais purista, do ponto de vista semântico. Bom, de qualquer maneira, essas transmissões, elas podem ser, dependendo da doença, um vírus, pode ser, dependendo da doença, uma bactéria. No nosso caso aqui, a sífilis é uma bactéria, portanto, não há vacina para isso. Exato. A bactéria é um espiroqueta, é uma bactéria espirilada, né? Uma bactéria que transmite a sífilis. Ela não tem vacina até hoje. Existem vários testes sendo feitos no mundo para uma vacina contra a sífilis. Várias publicações, ainda em fase 1, fase 2, onde se tenta explorar essa possibilidade de ter uma produção de anticorpos específicos, mas isso ainda é muito embrionário e não está disponível para nada. Então, o importante da sífilis é diagnosticar e tratar no tempo adequado.
para que ela não fique muito tempo. Uma sífilis latente, ela pode demorar para se manifestar décadas, né? 10 anos, 20 anos, até se manifestar como doença. Eu posso me infectar e só ter a doença 20 anos depois. Por que essa dificuldade na descoberta de uma vacina? Quando a gente fala em vírus, a dificuldade às vezes para uma vacina em relação a um vírus é porque há uma mutação nesse vírus, então você pode promover uma vacina para aquele vírus, a partir do momento que ele se modificar, aquela vacina já não serve mais para ele. E no caso de uma bactéria também, é esse o processo? Mais ou menos. No caso da vacina, da eventual vacina contra a sífilis, a dificuldade é você fazer o sequenciamento adequado e descobrir onde cada local que você vai poder estimular para produzir anticorpos específicos que eliminem o agente por inteiro. Então, a dificuldade é muito mais técnica do que conceitual. No caso dos vírus, eles têm mutações, obviamente as bactérias também sofrem mutações, sofrem adaptações muito menores do que os vírus, porque a velocidade replicativa é muito maior para o vírus do que para a bactéria, então a possibilidade de mutação é muito maior, diferente da bactéria que tem uma possibilidade um pouco menor de mutação. Mas acho que tem uma coisa, eu acho que tem uma coisa importante, né? Porque assim, mesmo você tendo a doença, tendo a sífilis, tratando, curando, se você se expuser novamente ao treponema, que é o agente etiológico da sífilis, você pode adquirir novamente a infecção. Então, quer dizer, mesmo você tendo a doença e recebendo o tratamento adequado e tendo a cura da doença, novas exposições fazem com que você desenvolva novamente a sífilis. Você vai reinfectar. Então, isso é uma coisa importante para que as pessoas lembrem. Então, isso é uma dificuldade de você conseguir uma vacina que você que vai... Né, existem, exatamente, né, Carmen? É bom lembrar isso, porque existem, por exemplo, vírus, que a gente imagina que vírus, se eu adquirir uma resposta imune, eu estou protegido pro resto da vida. Existe um vírus que está atualmente na moda, que é o vírus da hepatite C, que hoje a gente consegue curar, e, no entanto, a pessoa pode se reinfectar e novamente desenvolver a doença. No caso da sífilis, esse é o ponto chave, né? Eu posso ter quantas sífilis quiser, basta que eu me exponha a esse agente infeccioso, a essa bactéria. Eu tenho sífilis, manifesta clinicamente ou não, trato dela e novamente me reexponho e tenho outra doença. É mais ou menos o que a Carmen lembrou aqui dos parceiros sexuais do marido e da esposa. Quer dizer, ela descobre a sífilis na gestação, faz o tratamento, o marido reinfecta novamente essa mulher e ela nem sabe, porque talvez não solicitou-se o exame em tempo adequado e ela pode eventualmente transmitir para o seu filho uma reinfecção a partir do seu domicílio, a partir do seu parceiro sexual. Esse é um fato muito importante. Às vezes você detecta a sífilis numa gestante no comecinho da gravidez, você trata adequadamente, o parceiro não trata, porque ele tem que tratar concomitante a gestante para não reinfectar, ele não trata e muitas vezes ela chega no final da gestação, ele reinfecta muitas vezes no final da gestação e aí nem dá tempo dos exames alterarem, às vezes você está com o exame com, a gente chama de titulação de um dos exames, que é o VDRL, caindo, não dá nem tempo dele subir, o bebê nasce, aí naquele momento, se a reinfecção foi muito próxima do parto, não dá nem tempo, muitas vezes, de você identificar o bebê na maternidade com sífilis, por isso você tem que acompanhar os bebês, todos os bebês que nasceram de mães com sífilis no pré-natal ou diagnosticadas no momento do parto, mesmo as tratadas adequadamente, as crianças que a gente chama de, as crianças que tiveram sífilis congênita ou as crianças expostas à sífilis materna, é importante que sejam acompanhadas, porque às vezes essa criança pode até manifestar com 3 meses de idade a doença, porque às vezes naquele momento do parto não deu nem tempo da criança manifestar algum sintoma ou alguma alteração no exame, porque a infecção da mãe foi muito próxima desse momento. E aí com 3 meses de idade, muitas vezes você pega o exame da criança dando alguma alteração. Então é importante esse segmento dos bebês. O que é que preocupa mais os médicos? Pelo jeito é a congênita. E não a adquirida, é isso? Não, todas as duas. Sim, mas o foco maior... Para a gente, assim, vou dizer,
tenho que falar do meu lado, né? Do meu lado, eu tenho que me preocupar com a gestante e com a congênita, né? Porque, assim, é um absurdo a gente ter sífilis congênita. É um absurdo você ter uma doença congênita para um agravo que você tem um diagnóstico fácil, barato e um tratamento mais barato ainda e eficaz. Porque a penicilina é uma medicação eficaz, não tem resistência nenhuma, você tem um tratamento adequado, bom para a sífilis, né? Então, você ter uma doença congênita para este tipo de agravo é um absurdo. Nós estamos, e o bebê pode ter uma série de complicações, porque a grávida, se ela se infecta com a sífilis na gravidez, durante a gravidez ela vai ter uma sífilis recente. Então, quando ela tem uma sífilis recente, ela tem uma carga de treponemas, que é o agente etiológico da sífilis, muito grande. E quanto mais o bebê ficar exposto a essa alta carga de treponema por um tempo maior de exposição, o bebê pode nascer com muitas complicações. A gente tem um risco de aborto, natimorto, óbito assim que nasce e outras manifestações, como parto prematuro, pequeno para a idade gestacional, baixo peso, pode ter outras complicações, alterações ósseas, pneumonias, coisas graves, e crianças graves, e aumenta a mortalidade desses bebês. Então, essa é uma grande preocupação, né, da gente. Nós tivemos no estado de São Paulo, em 2014, 342 bebês que morreram, ou por natimorto, ou foram natimortos, ou foram abortos, ou foram óbitos após o nascimento, óbitos infantis. Em um ano, 342 no estado de São Paulo. No Brasil, em 2015, foi cerca de 1.500 no país. Então, é uma coisa muito importante. Em paralelo com isso, nós estamos... Isso já vem uma campanha da Organização Pan-Americana da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, de eliminar esse agravo. Então, a sífilis congênita é um dos agravos que está em eliminação, que eles pedem que os países, né, que façam, assim, concentrem seus esforços na eliminação desse agravo, né? Então, o Brasil a gente já vem discutindo isso desde 2007, que a gente vem batalhando com programas para eliminar a transmissão vertical do HIV e da sífilis congênita. E aí, quer dizer, a eliminação da sífilis, né? Então, que é difícil, né? Porque, ainda mais agora com o aumento, né? Fica mais difícil ainda a gente conseguir atingir a meta. Doutor Juvencio, vamos falar dos sintomas da sífilis, e tem uma divisão aí, né? Primária, secundária e terciária. Exatamente. E é muito simples a gente entender isso. A sífilis primária é aquela que se manifesta com uma ferida, que é o cancro, né? O chamado cancro duro. Então, por outro lado, ela é uma ferida que pode ser em qualquer lugar do corpo, mas basicamente em genitais, onde é mais visível isso, mas pode ser em boca, né? Pode ser em qualquer outro local do corpo, região anal, região peniana, região vaginal, boca. Então, o cancro sifilítico é uma lesão não dolorosa e endurecida. Então, tem que lembrar que não dói e é duro. Uma ferida que não dói. Uma ferida que não dói. Então, e nas mulheres, difícil de diagnóstico. Exatamente, por conta da própria anatomia. A segunda manifestação é a sífilis secundária. E essa também é visível, é aquela que se manifesta como umas manchas vermelhas pelo corpo, lembrando queimadura de cigarro, né? São chamadas exantema numular, num formato de uma moeda. Então, espalha-se por todo o corpo e se assemelha a um quadro alérgico. Por isso que muitas vezes não é diagnosticado em tempo e de forma adequada. A sífilis terciária é aquela já mais avançada. E entre a secundária e a terciária existe a latente, que a mim é o que mais preocupa. Porque a sífilis latente é aquela onde apenas o diagnóstico é feito através dos exames. Então, é como se alguém fosse fazer um check-up e, ao fazer um teste de sífilis, descobre que é positivo. E exclama, mas eu nunca tive nada. Então, você tem um teste positivo numa pessoa que nunca sentiu nada. Esta é a sífilis latente. E esta pode ficar latente por muito tempo e se manifestar tardiamente, por exemplo, como uma neurosífilis, que é aquela que acomete o cérebro, acomete o sistema nervoso central e, às vezes, é traduzida por uma enxaqueca, por uma dor de cabeça crônica. Agora, só para finalizar esse raciocínio, para que a gente possa ir para o intervalo, o senhor falou em fazer um check-up. Esse é um exame que normalmente não se pede em check-up. Quando a pessoa vai ao médico querer saber da saúde em geral, ninguém vai se preocupar com sífilis, ou eu estou errado? Quer dizer, muitas vezes isso acontece, mas está errado, tem que se preocupar. Tem que se preocupar com sífilis, tem que se preocupar com HIV, tem que se preocupar com hepatite. São doenças que muitas vezes não se manifestam em todo o tempo,
né? Então, a sífilis, acabei de dar o exemplo da sífilis latente. Se no exame de check-up, ou até num teste rápido, em posto de saúde, numa campanha, teste, né? Todo mundo que for fazer um check-up, Mauro, tem que constar dentro do roteiro de exames de laboratório o exame de sífilis. É um exame muito barato. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa Em Discussão Especial. O nosso assunto hoje aqui, o avanço da sífilis no estado de São Paulo e também no Brasil. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Em Discussão Especial aqui na TV Assembleia SP. Nossos convidados hoje, especialistas, falando sobre o avanço da sífilis. Doutora Carmen, a senhora é pediatra e é sanitarista da Coordenação das Ações para a Eliminação da Transmissão Vertical do HIV e da sífilis, dentro do programa DST-AIDS do estado de São Paulo. Como é que funciona essa divisão? Ela surgiu junto com o programa? Não, ela veio um pouquinho depois do programa, né? Mas isso já começou antes, com a minha antecessora, que foi a doutora Luísa Matida, que foi uma precursora que começou a trabalhar justamente dentro do programa estadual, de fazermos ações voltadas para esse segmento que era extremamente importante, né? Que é a sífilis, para a transmissão vertical da sífilis e do HIV. Que precisava, né, ter um destaque. Ele tem muitas particularidades, esse setor, esse segmento, né? Então, tinha essa coordenação que foi colocada lá dentro. Na verdade, é uma coordenação para as ações, né? Não é uma coordenação de programa, é uma coordenação de ações voltadas para a eliminação. A partir do momento que eu falei, a OPAS, a OMS tem colocado que é para os países eliminarem esses agravos, porque são passíveis de eliminação, né? Então, começamos a centrar esforços. Em 2007, o Programa Estadual do DST-AIDS fez um fórum aqui para falar já da eliminação da sífilis e, em seguida, juntou com a eliminação da transmissão vertical do HIV, e o Brasil também lançou o plano operacional para a eliminação desses dois agravos, vem trabalhando isso. E agora, mais recentemente, a gente vem falando dessa eliminação com alguns indicadores já para eliminar, e o Ministério, semana passada, fez uma reunião onde ele convocou algumas pessoas para constituir um comitê nacional para avaliar, para validar os municípios que acho que já podem se candidatar para a eliminação desses dois agravos. A gente acredita que vai ser mais fácil eliminar a transmissão vertical do HIV do que a sífilis congênita, porque você tem vários coisas para serem feitas com relação à congênita. O que acontece com a sífilis congênita? O grande problema a sífilis é uma doença de atenção básica. É uma atenção de saúde da família, de atenção básica, porque o pré-natal acontece na atenção básica. Então, o esforço tem que ser feito junto à atenção básica, né? No momento do diagnóstico, do tratamento da gestante, mesmo das pessoas com diagnóstico de sífilis que chegam na atenção básica, no serviço de saúde de atenção básica. E aí você tem que testar, você tem que tratar, as pessoas têm que ter várias consultas de pré-natal, você tem que ter toda uma linha de cuidado para a gestante no pré-natal. Então, esse esforço é que tem que ser feito para a gente conseguir atingir uma meta de eliminação. Essas ações que a senhora destacou, então, são trabalhos mais voltados para campanhas do que, por exemplo, informações voltadas aos médicos? Não, campanhas não. Na verdade, essas ações que nós estamos fazendo são todas voltadas, nós estamos fazendo trabalhos em parceria com a atenção básica, né, com o pessoal da atenção básica da Secretaria da Saúde e dos municípios. Então, essas ações, assim, seria capacitação de profissionais, isso sim, capacitar os profissionais, porque, como você falou, tem gente que ainda pergunta, mas sífilis ainda existe? Nossa, tem sífilis congênita ainda? Tem, e tem bastante, está aumentando. Esse é o grande problema, né, que a gente tem observado, é o aumento da sífilis congênita no país. Tem alguns estados que têm, algumas capitais que têm índices, taxas de incidência extremamente elevadas, enquanto em São Paulo nós teríamos 5 casos de sífilis congênita para 1.000 nascidos vivos. Por exemplo, o município de Porto Alegre tem 30 casos para 1.000 nascidos vivos, né? Então, tem aumentado bastante, e o Brasil tem observado esse crescimento, né? Então, a gente precisa trabalhar em cima disso para
para eliminar um agravo, né? Porque uma criança com sífilis pode sofrer, como eu disse, várias situações, inclusive até futuramente, se tiver alguma lesão mais grave, ter dificuldade no aprendizado, ter outras situações, pode ter surdez, podem aparecer outras manifestações. Então, a gente precisa trabalhar isso com a atenção básica, na verdade. A gente conhece testes rápidos para glicemia, para colesterol, para hepatite. Há teste rápido também para sífilis? Tem o teste rápido para sífilis, você tem o diagnóstico em 20 a 30 minutos. E a atenção básica, nós no programa estadual já capacitou várias pessoas, multiplicadores, para colocar na atenção básica, para que essas pessoas consigam fazer o teste para gestante, para os parceiros sexuais da atenção básica. E, imediatamente, você fazendo um teste rápido numa gestante, identificando como positivo, você já pode dar a primeira dose da penicilina, que muitas vezes ela vai tomar duas doses ou 3 doses, dependendo da fase da doença dela, né? Em geral, as gestantes acabam tomando 3 doses, porque elas ficam nesse período que o Juvencio falou, de uma latência indeterminada, que você não consegue nem saber se é latência recente ou se é uma latência tardia, fica num período de latência indeterminada, acaba tomando 3 doses de penicilina, uma por semana, né? Então, o teste rápido você já consegue dar a primeira dose e pedir um VDRL, que é um outro exame que você precisa fazer para acompanhar essa gestante ou qualquer paciente com sífilis, para saber se o título está caindo, ou seja, se o tratamento deu certo, se ele está tendo uma resposta boa ao tratamento. Então, seria muito bom que todos utilizassem, porque você de imediato já inicia um tratamento. Doutor Juvencio, qual é a origem da sífilis? Porque pelas fontes que eu busquei para a pesquisa, tem uma série de teses aí, de teorias, mas parece que a mais aceita é a de que Cristóvão Colombo levou aqui das Américas para a Europa, ou os seus sucessores. É por aí mesmo? Essa é uma história muito complicada, porque nunca vai se conseguir imaginar essa origem. Se a gente imaginar que na França alguns Luíses morreram com sífilis, né, diagnosticado posteriormente, quer dizer, a doença é muito mais antiga do que imaginar que saiu do novo continente para o velho continente. Eu tenho a impressão que a coisa já veio muito mais antiga do que se imagina. E é uma doença que é estigmatizante, ou foi estigmatizante durante décadas, séculos, né? Porque sífilis não era para qualquer um. Então, por isso, nessa época não se tinha tratamento específico, que hoje, a partir de 1950, né, 1947, já se descobriu a penicilina e teve uma eficácia muito grande quando ela foi utilizada lá atrás. E a penicilina é ainda a droga mais eficaz? É a melhor de todas. Existem algumas opções terapêuticas. E dessas opções, tem alguns antibióticos que podem ser empregados no tratamento da sífilis. Porém, já existe resistência detectada, ou seja, a bactéria ficou resistente a esses novos tratamentos. Em compensação, ao mais antigo de todos, ao primeiro, ao pioneiro, não existe em lugar nenhum do mundo detecção de resistência do treponema à penicilina. A penicilina é o melhor agente e talvez o mais barato disponível no mercado dos antibióticos. E para a gestante, ele é o único tratamento que atravessa a barreira transplacentária e trata o bebê intraútero. Então, para a gestante, ele é o que consegue impedir ela do bebê nascer com sífilis congênita. Porque se a gestante tomar uma outra medicação, um outro antibiótico, que pode até tratar a sífilis dela, mas não temos garantia de tratamento da sífilis do bebê. Então, a penicilina é o único que atravessa a barreira transplacentária e trata o bebê intraútero, caso ele tenha adquirido a infecção intraútero. E se a gente quiser complementar mais ainda, esses antibióticos são deletérios, muitas vezes, para o feto. Eles levam a alterações, não a penicilina, os outros possíveis tratamentos. Por exemplo, as tetraciclinas, os macrolídeos, que são empregados, muitas vezes, como alternativa ao tratamento. E tanto é que se recomenda internacionalmente que quando uma gestante for alérgica ao medicamento, que se faça a dessensibilização. Exatamente. Né? Porque a eficácia é tão melhor do que os outros que não tem sentido não se utilizar penicilina no tratamento da sífilis. E esse talvez seja um dos vieses importantes
nessa história toda. Quer dizer, o protocolo de tratamento, quando é descoberta a doença, quando diagnosticado, imediatamente a penicilina, não se apresenta outra possibilidade? Não se deve utilizar. Preferencialmente, quando eu digo preferencialmente, exclusivamente, você só não vai usar se tiver alguma reação ao alérgica. medicamento. Fora isso, é a droga de escolha em qualquer lugar do mundo. Do mundo. Não é uma questão brasileira, porque a penicilina é barata. Em qualquer lugar do mundo, o tratamento de escolha é a penicilina. E é importante saber que caso uma gestante seja tratada com uma outra droga, porque a gestante não tem muitas opções terapêuticas, não. E tem que ser imediato. Assim, que ela use. A única opção terapêutica seria uma ceftriaxona hoje para gestante, né? Se ela tomar essa medicação, o bebê vai ficar internado por 10 dias tratando de sífilis congênita. Então, assim, o tratamento dela é considerado inadequado para o tratamento para o bebê. Pode até tratar a sífilis materna, mas como a gente não tem garantias dessa medicação atravessar a barreira transplacentária e tratar o bebê, esse bebê vai nascer e vai ficar 10 dias internado para tratar de sífilis congênita. Agora, nós passamos uma fase aí com a falta da penicilina e como é que foi esse momento? Outras drogas estavam sendo indicadas para o tratamento e em que medida as coisas deram certo ou não deram certo, justamente porque não são essas drogas as mais indicadas? Nós tivemos um problema de desabastecimento da penicilina. Começou com a penicilina benzatina o ano passado, começou a falta da penicilina benzatina. Nós tivemos um problema da questão da matéria-prima para a produção da penicilina, porque quem produz são os chineses. E teve alguns problemas na parte de importação da matéria-prima, de não conseguir os laboratórios produzirem. Então, o que aconteceu? Aqui no estado de São Paulo, em setembro do ano passado, quando a gente já observou essa falta, esse desabastecimento, nós soltamos uma nota técnica no estado de São Paulo, foi em 1º de setembro. E nessa nota técnica, foi bom porque ela foi assim, divulgada pelo CRM, por todas as entidades médicas, onde a gente já pediu que preservasse a penicilina benzatina para as gestantes, porque era a única medicação que tinha garantias, né? E para os parceiros que usassem uma droga alternativa, a doxaciclina, por exemplo, que é o que saiu na nota técnica. E para as crianças, que se utilizasse, os bebezinhos que utilizassem a cristalina, para os que tivessem baixo peso, fossem prematuros, que tivessem septicemia, casos mais graves, e para os outros uma penicilina procaína. A gente já soltou uma nota técnica para assegurar a proteção das gestantes, porque os outros pacientes, as pessoas não gestantes, elas até, não é o ideal, como o Juvencio falou, mas a gente até consegue tratar com outra medicação, seguindo, vendo necessidade de retratamento, às vezes, né? Enfim, daria para segurar no momento de crise, mas a gestante era fundamental. Então, essa nota técnica segurou as gestantes com tratamento de penicilina benzatina no estado de São Paulo. Em seguida, esse ano, nós começamos um problema grave com o desabastecimento da penicilina cristalina, que essa é fundamental para tratar o bebê com sífilis congênita. Então, o desabastecimento da cristalina foi justamente também pelo problema da matéria-prima e o único laboratório no Brasil que produz a penicilina cristalina. E o ano passado, que eu esqueci de comentar, é que o Ministério fez uma compra internacional junto à OPAS de penicilina benzatina e conseguiu mandar para os estados, e mandou já 2 lotes, já tem chegando o 3º lote para ajudar os estados nesse abastecimento. Agora, a gente já tem a FURP aqui em São Paulo já produzindo, já vendendo para os municípios da dose certa lá, e você tem caiu meu brinco, e você tem a questão do Ministério ainda está dando isso daí, os laboratórios já estão dando uma quantidade, os laboratórios já estão produzindo, já se pode comprar. E a cristalina agora já também está normalizada a produção. Nós passamos um período também de desabastecimento e os bebês precisaram também segurar, e a gente soltou uma outra nota técnica também, protocolando o tratamento dos recém-nascidos também. É bom também lembrar disso tudo. Lógico que se tomou medidas para proteção, mas o fato é que o desabastecimento teve um impacto negativo, claro. Né? A gente não pode minimizar isso. Independente da origem dessa falha, mas houve desabastecimento de penicilina benzatina, que é essa que se emprega para as fases iniciais da sífilis, mas também a cristalina, que se utiliza para tratamento das sífilis congênitas, e todas as formas outras terciárias da sífilis. Quer dizer, então, isso teve um impacto negativo, não há dúvida.
Óbvio que cada estado, cada município tentou melhorar sua condição e o próprio Ministério da Saúde tomou algumas medidas que achou pertinentes, mas houve um impacto negativo, sim, na população da ausência da penicilina de um modo geral, tanto na sua forma cristalina quanto na sua forma benzatina. E o Brasil é de fato dependente da importação da matéria-prima deste antibiótico? Qual a possibilidade do país ter a sua própria produção? Eu acho, aí precisa ser discutido com os laboratórios públicos, eu acho que é possível fabricar, não é? Porque no passado já se fez isso. Lá no começo dos anos 60 já se fazia isso, não era importada a dose. Alguns laboratórios fabricavam. Então, eu imagino que seja possível. Mas fabricar matéria-prima? Não, matéria-prima não. Isso eu falo, matéria-prima não. Eu acho que é deixar claro isso. A matéria-prima ela é importada. A matéria-prima. A China e a Índia. A China que produz, a China ela porque é o fungo, né? Matéria-prima é a China e a Índia que são os dois que tem. E eles abastecem o mundo inteiro. A matéria-prima está nas mãos do chinês e uma parte da Índia. A gente tem que lembrar que a matéria-prima é a origem, mas não adianta só a matéria-prima, você tem todo um processo industrial que faz com que a penicilina seja efetiva, né? Então, a matéria-prima sim, nós somos dependentes, o mundo é dependente, sim, mas cada país tem a sua previsão, né? A sua previsão de fabricação, de consumo e de alguma forma aumentou um pouco o consumo nos últimos anos no Brasil por conta dos diagnósticos que foram feitos muito mais do que se fazia em anos anteriores. Então, se consumiu mais. Aqui na TV Assembleia CP, você acompanha o programa em discussão especial. Estamos falando hoje sobre o avanço da sífilis. Vamos para mais um intervalo, voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa em discussão especial e o nosso tema de hoje, o avanço da sífilis. Doutor Juvencio, os médicos estão preparados para o diagnóstico nos consultórios? Preparados mal, mas alguns estão. É importante que o problema é na interpretação do resultado do exame. Muitas pessoas pedem o exame, mas às vezes não interpretam de forma adequada. Isso tem um impacto. Você demora mais para fazer o diagnóstico. Então, o primeiro ponto é solicitar o exame. Todos os profissionais médicos devem solicitar teste de sífilis para os seus pacientes. Todos, de qualquer área. Segundo, saber interpretar. Se não souber interpretar, peça para alguém que saiba interpretar para conduzir melhor e poder tratar precocemente essas pessoas. Eu acho fundamental pedir o exame, interpretar o exame e principalmente nessa sua forma latente. Porque quando tem uma forma clínica, é uma secundária, é uma primária, é mais fácil. Né? Mas quando é aquela forma que só o exame dá positivo, muitas vezes alguns interpretam como já tive a doença, então estou protegido. Porque vai ficar uma cicatriz mesmo, né, para as pessoas que já trataram, vai ficar um teste positivo ainda para o resto da vida para as mesmas pessoas que já trataram. Mas é preciso saber interpretar quando ocorre uma nova infecção ou aquela infecção que nunca foi tratada. Né? Se você perguntar para alguém, você já tomou penicilina, já tomou... E aí cita o nome comercial, que é o nome mais comum, que é a benzetacil. Se a pessoa não lembra, é porque não tomou. Então é importante que se saiba entender e interpretar essas questões para não deixar a sífilis proliferar. Quando o senhor fala saber interpretar, essa é uma situação, e a outra situação é o exame clínico, que você não tem a necessidade do exame, é porque o médico já observa, pelo tipo de ferida, pelo tipo de mancha, pela experiência, pelo conhecimento dele, que se trata de sífilis. Talvez os médicos mais antigos, porque é uma doença mais antiga, e os mais novos não? Não, assim, a pessoa, existe a suspeita, mas eu necessito do teste para confirmar. Eu posso ter uma ferida que é um cancro duro, uma ferida que não dói, como nós dissemos no começo, mas eu necessito do exame para ter o diagnóstico preciso. Existem maneiras de fazer esses diagnósticos sindrômicos que, em locais onde a gente não dispõe, ou situações onde o exame irá demorar, fazer esse tratamento baseado na manifestação da doença, principalmente na sífilis primária. A sífilis secundária, como eu já disse, que dá aquelas tipo uma alergia, essa necessita de um diagnóstico sorológico.
Eu acho importante que se faça esses exames. Claro que depende da situação do município, do local, às vezes se faz sindromicamente o tratamento, como muitas vezes é preconizado, mas o exame define, porque às vezes você pode não fazer o diagnóstico inicial e a doença ficar latente, ficar crônica e só se manifestar mais tarde. Se vê muito hoje sífilis neurológica, neurosífilis, coisa que não se imaginava que pudesse ocorrer. E existe neurosífilis, basta fazer o diagnóstico adequado. A coleta do líquido da espinha, do líquido cefalorraquidiano, muitas vezes dá o diagnóstico da neurosífilis. E é mais comum do que a gente pensa. Então, isso é importante que todos os profissionais de saúde, principalmente os médicos, saibam que existe sífilis, que a sífilis está presente, necessita de diagnóstico e de tratamento adequado. Evidente que a sífilis congênita tem um papel importantíssimo, porque é uma terceira pessoa que vai ficar doente, né? Que não tem nenhuma responsabilidade sobre isso e não é justo que ela se infecte de uma doença que é prevenível, tratável e curável. Quando o senhor fala em sífilis neurológica, é porque já é uma complicação, é um estágio da doença, porque a doença não foi tratada no tempo devido e ela avançou e teve essas consequências. Quais são as outras consequências? Quais são os riscos de uma sífilis não tratada por um longo período? Então, essa é a questão da sífilis terciária. Imaginando uma sífilis latente, aquela que só o exame dá positivo e não se faz o diagnóstico, por qualquer que seja a razão, e a doença vai para o sistema nervoso central, vai para o cérebro. Então, muitas vezes, uma enxaqueca prolongada é diagnóstico diferencial de sífilis. Por exemplo, às vezes, lesões oculares importantes, um nome técnico chamado uveíte, pode ser uma sífilis. E essas sífilis são chamadas terciárias, porque passou daquela fase primária, secundária e latente. Então, ela já é uma manifestação mais avançada. No passado, se via doença cardíaca, aortite, uma infecção na aorta, né, por sífilis. Se via infecções ósseas, osteomielite por sífilis. Se via quadros pulmonares que se assemelhavam ao abscesso de pulmão por sífilis. Então, a sífilis é uma doença que pode dar muitas manifestações. Hoje, menos do que foi na era pré-penicilina, mas ainda existem essas formas. Doutora Carmen, é possível ter sífilis e não saber disso? Tem muita gente que não vai ao médico, aí surge uma mancha, uma dessas feridas, o tal do cancro, um problema de pele, dermatológico, deixa aí, não dói nada mesmo, e tem gente que pode deixar sem saber que tem. Pode, bastante. Pode. E na mulher que a gente estava comentando, o cancro é mais difícil ainda, porque muitas vezes ele está dentro. E como ele não dói, você não vê por fora. Então, na mulher, às vezes, ele está na vagina, ele está interno e você não sabe nem que tem, porque ele é assintomático, né? E muitas vezes essas lesões de pele passam por alergia mesmo, e até na gestação. Por incrível que pareça, nós tivemos casos de mulheres que tiveram sífilis secundária com essas lesões de pele e o médico, infelizmente, não conseguiu diagnosticar como um quadro de sífilis, porque ela tinha um exame negativo no início da gestação e acabou se infectando no curso da gestação. O que a gente também tem que lembrar é que o Conselho Federal de Medicina soltou uma resolução orientando que todos os médicos, qualquer especialidade, solicitasse para os pacientes de rotina, oferecesse, na verdade não é bem uma solicitação, é oferecer para os pacientes a realização de teste para sífilis, para HIV e para as hepatites B e C. Que isso não precisa ficar a cargo do ginecologista, ou a cargo do urologista, ou a cargo do infectologista. Quer dizer, que seja qualquer especialidade possa ofertar para os seus pacientes os testes de sífilis, HIV e hepatite B e C, né? Isso ajudaria muito no diagnóstico precoce da doença. E ainda temos alguns problemas com relação ao próprio ginecologista, porque as gestantes, como eu disse, a maior parte delas não tem sintoma nenhum. Elas chegam lá, elas são diagnosticadas por um exame positivo para sífilis. Elas não têm, a maior parte não tem, 98% das nossas gestantes não tem sintoma de sífilis. E às vezes, quando elas fazem o teste, um dos testes, que a gente chama de não treponêmico, que a gente pede a titulação, ele dá um título baixo, e aí às vezes os médicos não acreditam que seja sífilis, eles acham que é um resultado falso, positivo, eles acham que ela não tem a sífilis, e muitas vezes tem. Então, no caso da gestante, a gente sempre fala, na dúvida, sempre você trata, você considera como se fosse, porque a gente tem que evitar a transmissão para o bebê. Mas
é bem frequente o caso de pacientes assintomáticos, é a maioria. A sífilis pode matar? Pode matar. Se tiver numa fase grave, numa fase como o Juvencio falou, numa sífilis terciária, você pode ter um quadro de aortite, lembra aqueles aneurismas sifilíticos, coisas mais graves, você pode matar. Ou um quadro neurológico mais grave, você pode matar. No caso dos bebês, é mais frequente até o óbito. E o perfil das pessoas com sífilis hoje são os mais velhos? Que se desprotegeram no passado? Ou são os jovens, justamente, que estão abrindo mão do sexo? Isso é interessante. Isso é bem interessante. Quando a gente observa a sífilis adquirida, quando você separa por sexo, né, você observa que entre as mulheres é um número maior de mulheres mais velhas, acima dos 50 anos, 45 anos, 50 anos, que estão sendo notificadas para a gente com sífilis. Né? Então você percebe que são mulheres que não têm uma preocupação de usar o preservativo, talvez até porque não têm uma preocupação de engravidar, né? Estão menopausadas, acima dos 50 anos. Mas quando você também separa as gestantes com sífilis por faixa etária, você observa que 23% delas são adolescentes. Tem menos de 19 anos de idade, são adolescentes. Quando você separa as grávidas, as gestantes. Quando você separa as mulheres em geral com sífilis adquirida, a faixa etária de mais velhas, você observa um crescimento. Entre os homens, a gente está observando em homens mais jovens, eu acho que o Juvencio pode confirmar isso, não? Na população mais jovem, dos 20, 25 anos, né? Dos 19, por aí, mais ou menos, né? Os jovens, de uma maneira geral, meio que abandonaram o uso de preservativo. O preservativo é uma proteção, é uma barreira que impede, por exemplo, a transmissão da sífilis. Então, muitos deixaram de utilizar preservativos. E, obviamente, isso leva a um aumento da transmissão, ao aumento da incidência da doença. E, mais uma vez, lembrar que não é só o sexo tradicional, o sexo oral também transmite sífilis. Então, muito disso não se faz diagnóstico. Às vezes, uma lesão na boca pode ser uma afta, né? Uma afta. Então, eu sempre recomendo aos meus alunos, a todos, que calce uma luva e palpe essa afta, né? E se for características endurecidas e não dolorosas, por que não pensar na sífilis? E deve ser pensado. E eventualmente fazer o tratamento, o diagnóstico e tratamento dessa doença. Isso evitaria a transmissão da sífilis para outras pessoas. Então, sífilis não é só em pessoas antigas, não. Em jovens tem muita sífilis primária, sífilis secundária, sífilis latente, e se vê muito. E principalmente, há recomendações internacionais, e obviamente no Brasil também, que uma pessoa que tenha sífilis, ela deve ser acompanhada. Você teve sífilis uma vez, por que não ter a segunda, a terceira, a quarta? Então, deve ser acompanhada periodicamente. E alguns recomendam se fazer um teste sorológico nessas pessoas que frequentemente têm sífilis a cada 4 meses, né? Para saber se houve uma reinfecção. Porque é difícil você, somente numa orientação, conseguir controlar a doença. A sífilis congênita tem um papel importante porque a gestante habitualmente vai ao pré-natal. Então, é uma possibilidade de diagnóstico e de tratamento. Quando você fala na população geral, essa pessoa precisa procurar o médico. Por isso que essa recomendação de qualquer área médica, qualquer especialidade médica, se fazer o teste de sífilis. Porque não precisa estar no especialista para fazer o diagnóstico, ou pelo menos para levantar suspeita. E se tiver dúvida, vai ao especialista que ele saberá tratar. Essa questão do relaxo no uso do preservativo, que é o remédio, é a proteção contra qualquer doença sexualmente transmissível, esse relaxo poderia ter a ver com a questão relacionando com a AIDS, né? Os remédios, os antirretrovirais mais evoluídos, mais potentes, que deixam as pessoas um pouco mais confiantes em relação aos tratamentos, ou até uma eventual cura, ou mesmo até uma prevenção definitiva da AIDS, e aí abre mão do preservativo? Isso tem a ver muito nos jovens. Esse é em jovens e principalmente homens que fazem sexo com homens. Isso é muito comum, né? Deixa-se de utilizar porque a AIDS ficou como o grande vilão da história, como a sífilis foi no século passado, né? Então, hoje, ninguém quer se infectar pelo HIV, né? E esquece que tem outras doenças de transmissão sexual. Então, se no HIV tem algumas maneiras, como foi lembrado, a Carmen lembrou, nós temos uma cesta de prevenções contra
o HIV, que vai desde o tratamento precoce, o uso de preservativo, a PrEP e várias situações que você pode prevenir. Já a sífilis, ela fica diluída nessa questão e realmente, por conta dessa falsa sensação de segurança que existe tratamento para AIDS, as outras doenças e as infecções de transmissão sexual vieram a reboque dela. Doutora Carmen, eu gostaria de uma avaliação da senhora em relação aos trabalhos da sua coordenação. Em que medida tudo que é pensado lá, por exemplo, depende de medidas da Assembleia Legislativa? Eu tenho aqui em mãos 2 projetos de lei deste ano. Um do deputado Gil Lancaster, Democratas, institui a Semana de Prevenção e Combate à Sífilis. E o outro do deputado Orlando Bolsoni, do PSB, que prevê a campanha publicitária voltada para as gestantes de alerta em relação à epidemia de sífilis e também fixa outras providências. Como é que dá para fazer uma relação entre o trabalho feito lá com o que é feito aqui? Então, eu acho importante. Eu acho importante, porque a partir do momento, assim, esse ano, nós fizemos a Semana Paulista de Combate à Sífilis, que foi a última semana do mês de abril. Nessa semana, nós fizemos uma movimentação com 645 municípios do estado de São Paulo e fizemos um evento no Rebouças, no dia 28, para discutir a questão da sífilis. Na verdade, o tema foi sífilis congênita esse ano, então foi para discutir com os gestores, porque o importante é você sensibilizar os gestores da importância de se disponibilizar também para os serviços de atenção básica, testes, tratamento, trabalhar prevenção, uso de preservativos, então tudo que envolve, né, para você evitar um caso de sífilis ou, a partir do momento que você não conseguiu, mas que você consiga diagnosticar e tratar com eficiência esse caso. Então, fizemos essa semana em abril. Quando foi agora em outubro, nós estamos com uma parceria com a Sociedade de Pediatria de São Paulo e com a Sociedade Brasileira de Infectologia também. Soltamos o Outubro Verde, que foi um outubro de combate à sífilis congênita, que teve fizemos um café da manhã, conversar com os pediatras, com o pessoal da rede privada, que é importante esse envolvimento do pessoal da rede privada também. E aí, esses projetos que eu inclusive eu tinha visto já o primeiro da Semana da Sífilis, né? É importante, porque pelo menos é um momento em que você sensibiliza os municípios, sensibiliza os gestores para que se envolvam no combate à sífilis. Então, eu acho que ajuda muito, principalmente essa questão da gestão, que os gestores eles têm que se preocupar com essa questão do diagnóstico, porque envolve contratos de laboratório, muitas vezes os municípios, cada um vai ter uma regra sua aí. Então, eu acho que isso é muito importante, contribui. Torcer para o bom andamento deles, né? Ambos estão na CCJ, já devem ter recebido os pareceres lá. A gente foi favorável. Doutora Carmen, o nosso tempo já está acabando. Eu gostaria da sua avaliação, sua conclusão sobre o nosso tema, em até 1 minuto. Bom, e 1 minuto para mim, assim, no caso da sífilis congênita, para mim é pré-natal. Eu acho que a gente tem que pensar em acesso 100% ao pré-natal para essas gestantes, diagnosticar precocemente, tratar oportunamente com diagnóstico precoce, tratar a gestante, tratar o parceiro, convencer o parceiro aí na unidade, tratar o parceiro, para a gente evitar o caso de sífilis congênita. Se o médico esqueceu de pedir o exame, que as mães lembrem os colegas que precisa fazer o teste para sífilis e para HIV no pré-natal. E o teste é rapidinho, em meia hora? Se for o teste rápido, sim. Pode ser também feito pelo teste convencional, mas o teste rápido você consegue em meia hora ter o resultado. Doutor Juvencio, sua conclusão sobre o nosso tema? Eu acho que a sífilis, apesar de uma doença milenar, ela tem que ser lembrada que ela não está erradicada. É uma doença que está no nosso dia a dia e eu recomendo às pessoas que, quando forem, por qualquer razão, aos seus médicos, lembrarem eles, médicos, de pedir o exame da sífilis. Cobrem, da mesma forma como muitas vezes se cobra o teste do HIV, cobre o teste da sífilis. Doutor, eu posso fazer o teste da sífilis? Faça. É um teste que só vai trazer benefício se vier positivo, a doença cura. É uma doença absolutamente curável. Então, é inadmissível que num país como o nosso a gente tenha sífilis congênita. Isso é um absurdo, né? Da mesma forma que a sífilis, nas suas formas latentes, que é essa inaparente, também é um absurdo, porque as pessoas não pedem exame. Então, eu digo aos pacientes, às pessoas, quando forem aos seus médicos, cobrem do médico. Doutor, eu quero fazer o teste da sífilis. Faça, trate
e cure. E assim a gente pode erradicar essa doença. Um exame tão acessível no SUS quanto nos convênios médicos? Não há problemas nos convênios para isso? É um exame muito barato, né? E o tratamento, da mesma forma, é muito barato. Então, é possível isso. Quer dizer, é inadmissível que a gente não faça teste e não trate sífilis. Então, eu alerto todo mundo para que cobre esse exame. Acho que você lembrou bem. Só quero fazer o último apontamento. Os exames para sífilis, todos fazem parte do rol de procedimentos de cobertura pela ANS, todos, menos o teste rápido para sífilis. Mas o VDRL, o TPH, o FTABS, todos esses exames fazem parte do rol de procedimentos da ANS que tem cobertura pelos convênios. Então, e o teste rápido para o HIV também. Então, assim, não tem desculpa não fazer, porque os convênios cobrem. Mais ainda, mesmo que não fosse coberto, é um teste barato. Né? Mesmo que não fosse coberto, é um teste que as pessoas podem pagar. Não é nada absurdo. Gratuitamente na rede. E gratuitamente na rede. Muito bem, quero agradecer, doutora Carmen, doutor Juvencio, parabéns aí pelos conhecimentos de vocês neste programa em discussão especial. Falamos hoje sobre o avanço da sífilis. Quero agradecer a você de casa que nos acompanhou e fale-me sobre este programa no Twitter, @Mauro Friesman. Tchau, até o próximo tema. Vale a pena.